o Santos ontem mereceu o empate contra o Guarani. Ontem, o Santos jogou contra o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela terceira rodada do Campeonato Paulista, e no último minuto de jogo, no último lance de ataque do Guarani, o Santos tomou o gol de empate e amargou o 1-1. E eu digo que o Santos mereceu esse placar, porque caso tivesse ganhado essa partida, teria mascarado o principal problema para essa temporada, que é a falta de profundidade no elenco, a falta de qualidade nas peças que, quando o time precisa rodar, não correspondem. Muito pelo contrário, atrapalham e comprometem as partidas. Eu sou a Clay, jornalista de formação, eu te convido para se inscrever no canal, deixar o seu like e um comentário nesse vídeo, tá? E aqui eu vou ser direta, eu tinha até gravado um outro vídeo fazendo algumas análises do jogo, da escalação e de alguns momentos mais específicos da partida em si, mas eu pensei em gravar um especificamente atacando o problema central, que é o quê? A falta de profundidade no elenco. Quando a gente olha para a lateral direita, por exemplo, ontem a gente teve o Mike, que fez uma partida horrível, não tem condições do Mike vestir a camisa do Santos Futebol Clube ganhando R$ 1 milhão por mês com contrato até o final de 2027. O Mike, ele foi contratado a peso de ouro, foi tirado do Palmeiras ali numa negociação envolvendo o Marcelo Matos e aproveitando a boa relação dele com a diretoria, né, da Leila Pereira, e o Palmeiras fez a liberação do Mike antes do previsto. O contrato dele acabava no final de 2025 e ele foi liberado alguns meses antes. E por que vocês acham que isso acontece? Vocês acham que um time bem estabelecido e bem organizado como o Palmeiras libera jogadores a troco de nada? Não. O ciclo do Mike no Palmeiras já estava se encerrando, assim como acabou também o do Marcos Rocha, o do Everton, e esses jogadores todos, eles têm algumas características em comum. Primeiro, a idade, e segundo, a trajetória vencedora que todos tiveram no Palmeiras. E o Mike, ele foi liberado, não porque o Palmeiras não é grato, mas porque o Palmeiras entendeu que aquele jogador não era mais útil. E aí o Santos achou que era uma excelente ideia oferecer 3 vezes mais daquilo que ele ganhava no Palmeiras e um contrato de 3 anos para um jogador que não corresponde. O Mike não corresponde desde que ele chegou ao Santos. E para mim é um absurdo o JP Sherman, que é um jogador promissor da base e que teve seus altos e baixos já no profissional, ser nem considerado para um banco de reservas, enquanto o Mike é sempre o reserva imediato da lateral direita e quando precisa rodar o elenco, ele é o primeiro a entrar. Assim, para mim é inadmissível você preterir um garoto a um jogador veterano que não corresponde e que não mostra a que veio desde o início do contrato dele. Depois a gente vai falar da lateral esquerda, o senhor Escobar, que vinha em decadência técnica há algumas partidas, desde o final do ano passado. A gente sofreu no final do Brasileirão com a insistência do Vojvoda em um Escobar que não correspondia mais e que depois de muito errar deu lugar ao Souza, e agora que o Souza foi vendido, parece que vai se desenhar o mesmo cenário entre Escobar e Vinícius Lira. O Escobar que falhou na partida contra o Palmeiras, e a derrota para o Palmeiras pode ser sim colocada na conta dele. Ontem foi preservado, acredito que por algumas questões físicas, o Vojvoda está rodando o elenco, o Vini Lira jogou, deu uma assistência, jogou muito bem, não comprometeu, se destacou no ataque, como eu acabei de dizer, só que sentiu câimbras e deu lugar ao Escobar no final do jogo, que teve tempo suficiente para fazer lambanças e para, no último lance do jogo, deixar o jogador do Guarani livre para cabecear e fazer o gol de empate. Então, mais uma vez, nós temos um resultado negativo que pode sim ser colocado nas costas do Escobar. No vídeo passado que eu gravei sobre o jogo contra o Palmeiras, eu disse que o Escobar não poderia ser titular, que talvez um reserva pudesse ser ali o suficiente para ele. E hoje eu digo que se ele continuar entrando nas partidas dessa maneira, nem para reserva ele não vai funcionar mais. E aí, para terminar o show de horrores do jogo de ontem especificamente, nós temos o senhor Lautaro Dias, que entrou como ponta esquerda, né? Como centroavante ele já é ruim, como ponta esquerda ainda pior. Ele tira um gol do Tassiano porque ele estava no lugar errado, na hora errada, ele atrapalha o goleiro e o lance foi anulado por conta dele, e depois ele tem a oportunidade ali de marcar de frente pro gol e ele simplesmente isola a bola. Esse é o jogador que o Vojvoda prefere colocar em vez do Matheus Xavier, por exemplo, que foi o artilheiro do Santos na Copinha e que poderia ter entrado ali pela ponta esquerda. É um jogador da origem da função, mas ele prefere improvisar um centroavante que é horrível em vez de dar chance para os garotos. E aí a gente também precisa falar da forma como o Vojvoda gerencia esse elenco, a hierarquia do elenco. Desde quando ele chegou, foi percebido que o Vojvoda, cara, ele prioriza até o final os jogadores que são mais velhos, os famosos medalhões, como é o caso do Escobar, como é o caso do Lautaro Dias. Ele tem muita dificuldade de soltar a base, de colocar a base para jogar. Ontem, por exemplo, no lugar do Lautaro Dias, poderia muito bem ter colocado o Matheus Xavier para dar profundidade no ataque ali pela ponta esquerda. Por que improvisar um centroavante que é ruim e que não é nem seu? O Lautaro Dias está emprestado pelo Cruzeiro até julho. Por que improvisar esse cara e dar minutos a esse cara que já não corresponde, em vez de valorizar o seu próprio ativo, o próprio jogador da própria base? Sabe, fica muito difícil de entender o gerenciamento da hierarquia do Vojvoda e como ele escolhe as peças para cada jogo. Parece que cada jogo é literalmente um jogo. Ele não tem uma linha lógica, né? A gente pode falar do caso do Cabadeiro, por exemplo, que estreou a temporada como titular e que faz 2 jogos que a gente não vê nem sinal dele, não tem entrado nem no segundo tempo. E naquela ocasião ele tinha sido colocado à frente de Matheus Xavier e Robinho Júnior, um jogador que no ano passado, na temporada passada, praticamente não jogou.
Então não dá para entender qual é o critério do Vojvoda. Então, acho que no final das contas eu comecei o vídeo falando de um problema e mostrou que nós temos dois. Nós temos sim um problema de falta de peças de qualidade nesse elenco, e isso porque eu posso citar alguns outros, tá? Posso citar o Zé Ivaldo, que falhou tenebrosamente ontem, entregando aquele pênalti ridículo pro Guarani, e que é um jogador muito inconstante, um jogador que quando ele tá bem, ele vai até que ok, ele tem até que uma jornada feliz, mas que quando ele tá mal, ele compromete de forma bizarra. A gente pode falar também do Zé Rafael, que é muito inconstante, principalmente quando ele volta aí de férias ou de pré-temporadas, ele volta fisicamente abaixo e ele demora para de novo atingir ali o seu auge, que nem é tão auge assim, comparado àquilo que ele já jogou, mas que ainda assim pode ser um jogador útil, só que ele parece que demora para engrenar fisicamente falando. Né? A gente pode falar do Gabriel Barbosa, que nunca teve um histórico de lesões, mas que de repente, com apenas uma partida pelo Santos Futebol Clube, já sentiu uma tendinite e já é o segundo jogo que ele fica fora, né? Entrou ali no finalzinho contra o Palmeiras, mas não dá nem pra gente contar. Não jogou a partida praticamente toda e de novo não foi nem relacionado contra o Guarani. Talvez não jogará nem contra o Corinthians na próxima quinta. A gente tem que falar do Neymar, mas o Neymar já é uma cartinha batida. O Neymar que pouco joga, né? Muitas lesões, ele é muito útil quando ele tá inspirado, isso é verdade, só que não dá para depositar as expectativas nele. Então a gente tem um elenco que é muito mal montado e que quando algumas peças chegam, elas chegam de forma totalmente equivocada. Jogadores que são refugos de outros times, né? Mike, Zé Rafael estava encostado pelo Palmeiras, o Gabriel Menino, o Atlético Mineiro não pensou duas vezes em liberar, o Zé Ivaldo, que era a última opção da zaga do Cruzeiro, o Lautaro Dias era a última opção na posição do ataque do Cruzeiro também. O Santos hoje se reforça com refugos de outros times que nem são tão grandes quanto o Santos. Atlético Mineiro e Cruzeiro, com todo respeito, não tem a grandeza do Santos Futebol Clube, e esses atletas não serviram nem para esses times, por que na cabeça de Alexandre Matos e Marcelo Teixeira eles podem ser recuperados no Santos? Sabe? Então, assim, gente, fica muito complicado de ser otimista com o Santos quando a gente olha para esse elenco. E, de novo, o empate ontem no Brinco de Ouro da Princesa foi justíssimo. Justíssimo porque o Guarani, apesar de não ter jogado o Prime, jogou o suficiente para produzir um empate. O Santos jogou abaixo. Ontem o Santos não estava numa jornada feliz. E se o Santos tivesse ganhado ontem, a manchete dos jornais seria completamente diferente. Os erros individuais e a falta de qualidade individual de alguns jogadores seria mais uma vez mascarada. Então esse empate pelo menos serviu para escancarar. Se alguém ainda tinha alguma dúvida de que esse elenco não serve para a temporada inteira, ela foi sanada no jogo de ontem. Não dá para você ter esse elenco e dizer estamos prontos para a temporada de 2026, porque isso não é verdade. Se a gente continuar apenas com esses jogadores e rezando para que o Neymar tire um coelho da cartola e para que o Gabriel consiga também recuperar o bom futebol no Santos, a gente vai estar muito lascado. Fechou? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like, um comentário e eu te vejo no próximo. Tchau!